Olá pessoal, boa noite. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Com saudade, né, do nosso bate-papo, da nossa conversa boa, de estar ouvindo a palavra de Deus, de estarmos juntos louvando, agradecendo e bendizendo o seu santo nome. Eu estou aqui no Instagram do Mova-se hoje. E antes da gente falar um pouco da palavra do Senhor, eu quero falar um pouco do projeto. O Mova-se vai fazer 18 anos, agora em agosto. Em março de 2003, nós fizemos a nossa primeira viagem. E nós já estávamos com o desejo no coração de começar essa jornada missionária, né? No ano de 2003, com alguns malucos da igreja onde a gente congregava. E nós embarcamos na vontade de Deus e já estamos com 18 aninhos na caminhada. Cecília, o que é que o Mova-se faz? O Mova-se faz e tem como estratégia... eu estou bem sim. Tem como estratégia a ação social, né? Nós temos caminhado fazendo ação social durante todos esses anos, fazendo eventos, fazendo seminários, né, de missões, com missionários da Jocum, missionários da Vida em Foco, missionários da Missão Sem Paredes. Fizemos já 5 ou 6 seminários de missões, né? Dentre eles eu posso destacar Equibá, Luame Evangelizar, posso destacar Servindo ao Senhor, Semeando entre Irmãos, alguns dos temas que nós já temos abordado, né? E aí com a pandemia a gente deu que uma parada. Nós temos uma missão no Padre Andrade, né? Nós temos distribuído sopão naquele local, nós já fizemos um trabalho na Babilônia, nós já viajamos por alguns lugares no interior do Ceará, né? E já estivemos na África. Então, tudo isso porque o Senhor é bom e a sua misericórdia nos alcança todos os dias e tem sido algo assim tremendo e maravilhoso. Mas, Cecília, o que te traz aqui hoje? Nós estamos pedindo doações para 2 bebês em 2 comunidades diferentes que não tem nada. Então, nós já conseguimos arrecadar algumas fraldas e algumas roupinhas, mas nós queremos mais. Queremos sua ajuda com mamadeira, com roupinha, com fraldas descartáveis, com aqueles coelhinhos, né, que a gente compra. Não é caro. Se você comprar um, já vai ser bom. Se você comprar 2, eu divido, um para um e um para o outro. Então, que a gente possa, sabe, abençoar essas vidas que estão precisando, né, de nós nesse momento de batalha. Então, o Mova-se está aí fazendo esse pedido. Cecília, como é que faz para entregar? Bem, se você tiver como deixar na minha igreja, que fica na Virgílio Brígido, 718, Presidente Kennedy, perto do shopping Rimar Kennedy. Se você tiver como ir deixar na nossa igreja, amém. Cecília, não tenho como ir, avisa pra gente, que a gente dá um jeito de buscar na sua casa ou aonde você indicar que a gente esteja pegando a sua doação. Cecília, eu quero depositar 10, 20 reais, 25, 50, 100, R$1.000, amém. Nós vamos estar postando no Instagram e no Facebook as nossas contas e também no nosso WhatsApp, né? O Mova-se tem página no Facebook, página no Instagram e nós temos o WhatsApp, tanto eu quanto o missionário Ricardo Pimenta. E nós estamos aí convocando você para nos ajudar nessa missão extraordinária. 2 crianças nascidas em tempos difíceis, cujas mães estão desempregadas, os pais estão desempregados e não tem como comprar nada para essas crianças. Então nós estamos aí na missão solidária de ajudar essas crianças e essas famílias para a glória de Deus. Sejam todos vocês bem-vindos no nosso bate-papo, tá? Se você sentir o desejo no coração de estar nos abençoando nessa jornada,
É só entrar em contato comigo ou com o Ricardo Pimenta, tá? Que a gente vai fazer todo o possível para ir pegar a sua doação quanto antes. Pensando nisso, eu gostaria de falar um pouco sobre o serviço na casa de Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Salmo 100, que diz assim: aclame ao Senhor todos os moradores da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Em algumas versões diz: sirvam ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e hinos de louvor. E bendigam o seu santo nome, pois o seu amor leal é eterno e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Pessoal, eu pensei nesse texto durante alguns dias, porque nós temos visto muitos vídeos, eu e Ricardo, sobre o serviço na casa do Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Quando eu me converti, há bem mais de 20 anos atrás, eu via o prazer que as pessoas tinham de combinarem nas suas igrejas uma faxina, um mutirão para pintar a igreja. Não se tinha tanto aquela preocupação com os cargos. Eu vou ser presbítero, eu vou ser diácono, eu vou ser pastor. Até porque nós entendíamos nitidamente, claramente, que isso era chamado, né? Jesus saiu ali chamando os discípulos para pregarem a palavra com ele, para exercerem um ministério, para fundarem a igreja. E aí nós copiamos o modelo de igreja que Jesus deixou e nós começamos a fazer coisas, né, dentro das obras que eram levantadas. A igreja primitiva começou nas casas dos irmãos. Depois veio a necessidade do templo de pedra para abrigar os templos de carne, eu e você, que somos cheios do Espírito de Deus. E aí, pensando nisso, eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto, o serviço na casa do Senhor. Quando eu comecei a aprender o que era servir na casa do Senhor, eu já sentia o desejo de servir com meus dons e talentos, com aquilo que Deus tinha me presenteado quando eu nasci. Você tem uma aptidão. E aí, como numa experiência espiritual e também numa experiência ministerial, os líderes da igreja proporcionavam cursos nas áreas em que a igreja atuava, tipo missões, seminários e congressos de louvor, seminários e congressos para semestre na escola bíblica dominical, cursos para ensinar, cursos para o departamento infantil, cursos e cursos dentro da igreja para capacitar os obreiros para que eles fizessem todo o serviço com excelência. E aí, as coisas não aconteciam de qualquer jeito. O grupo de louvor tinha ensaio vocal, tinha ensaio instrumental, tinha ensaio junto, tinha ensaio separado, tinha coral, né? E nós tínhamos um ministério chamado de artes, onde tinha dança, teatro, estúdio, né? Pra gente ensaiar no estúdio, onde o grupo de teatro ensaiava várias peças simultaneamente,
já começava o ano pensando na Páscoa. Mal tinha acabado a cantata de Natal, já se estava pensando na cantata de Páscoa, no teatro, em fazer em praça pública, ir para o shopping, como é que faz para conseguir. Então, tinha todo aquele movimento, aquela preocupação dos ministeriados. Existia uma liderança, que eram os oficiais da igreja, que nos acompanhavam de perto. E aí os pastores notavam, aquele ali tem chamado pastoral, vamos chamar ele para discipular. Aquele ali tem chamado diaconal. Aquele ali vai ser um presbítero, ele gosta de visitar as casas, de orar, de ensinar a palavra. E tinha alguns itens que deviam ser observados por quem queria exercer o ministério, né? Ele tinha que ter interesse, pelo menos, pela escola dominical. Ele tinha que manusear bem a palavra. Ele tinha que saber, pelo menos, o básico para poder exercer seu ministério. E isso era uma exigência da igreja. E aí não adiantava você usar que o Espírito Santo, na hora, ia te lembrar que aí a gente tinha um treinamento. E aí nesse treinamento dizia assim, você vai exercer, né, o seu chamado, você vai exercer a sua vocação naquilo que você foi chamado dentro da igreja. Tinha aquela pessoa que gostava de casais, mas não necessariamente ele ia ser um diácono, ele podia ser um líder de casais, né? E a consagração vinha pelo reconhecimento da igreja, pelo serviço que o irmão prestava já à igreja. Ele não era consagrado para exercer o ministério. Ele era consagrado porque ele já exercia o ministério. E não tinha essa de que depois que ele fosse consagrado, ele ia botar boneco para arrumar a igreja, não. Aí é que se tinha prazer de lavar as cadeiras, de ficar lá limpando o teto, de ensaiar horas a fio até furar o computador, ou o CD, ou o nosso sonzinho, tinha umas bolinhas, né? Que era um sonzinho que a gente botava o CD. Do tempo do CD, não tinha ainda nem pendrive. E a gente ficava ouvindo a música, ouvindo, até furar o CD e a gente conseguir, né, fazer com que a coisa acontecesse com excelência. Eu não sei se porque a gente agora tem tantos afazeres profissionais nas suas casas, com seus maridos, com seus filhos, nós nos envolvemos muito nas coisas seculares. Eu não consigo, antes de terminar o meu pensamento, eu quero dizer a você que eu não consigo separar secular de espiritual. Porque aonde eu estou, independente do lugar, se é na igreja, se é no meu trabalho, eu tenho que ser uma pessoa espiritual. Eu tenho que estar servindo a Deus. Uma vez alguém me perguntou, mas por que você se dedica tanto no seu trabalho secular? Por que você vai quando não é para ir? Porque a Bíblia diz que eu tenho que servir aos meus senhores como a Deus. E se eu sirvo a Deus com excelência, eu tenho que servir em todos os lugares com excelência. Então, querido, o serviço na casa do Senhor, principalmente, tem que ser com excelência. Tem que ser pensando em agradar o coração de Deus e ser exemplo para os homens. Por quê? Porque nós estamos chegando num período de muitas lutas na igreja. Existe uma luta fora da igreja, uma luta dentro da igreja, uma luta espiritual, uma luta sua contra a sua carne. A Bíblia diz que o bem que é para eu fazer, esse eu não faço. Mas o mal opera em mim. Então, o que é que significa dizer isso? Que eu, mesmo conhecendo a verdade, eu me inclino para o pecado porque é da minha natureza humana. Então, eu estava pensando, como que nós queremos servir ao Senhor com excelência, se nós não queremos mais o tempo de estudar a Bíblia em grupo, de estudar a Bíblia individualmente, de orar. Nós queremos estar em cima do altar,
no púlpito, pregando, louvando, com o microfone na mão. Mas nós não queremos estar nos bastidores, pregando a palavra. Nós não queremos estar nos bastidores, fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nem sempre vai ser que você fique no altar. Algumas vezes a vontade de Deus vai ser que você fique no oculto e no escondido, fazendo as coisas invisíveis aos olhos dos homens, como numa intercessão dentro do seu quarto. Os intercessores são peças importantíssimas numa igreja. Aquele grupo de mulheres ou de homens, ou um grupo misto que se reúne para orar, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja nas madrugadas, seja nos quartos, seja nos montes, eles são fundamentais. Nós do Movas estamos até pecando, porque nós fazemos uma coisa muito legal que se chama relógio de oração. Mas nos últimos meses tem sido a coisa quase impossível você marcar um relógio de oração e ele funcionar. As pessoas escolhem um horário e depois ligam para você. Cecília, eu quero mudar o horário. Por quê? Porque eu não consigo orar nesse horário. Então por que você botou? Pense bem naquilo que você está dando para Deus. Você não está dando para a Cecília, para o Ricardo, para o seu pastor, para a sua igreja, para a sua denominação. Você está dando para Deus. Então faça o melhor. Então faça aquilo que Deus deseja que você faça. E faça com excelência. Nós temos nos preocupado muito em correr a carreira do ministério, pensando que hoje eu assisti um vídeo, até compartilhei nas minhas redes sociais, o irmão dizendo que hoje um título de oficial da igreja, a começar pelo diaconato, ele era um plano de carreira dentro das igrejas. E algumas igrejas, infelizmente, tem sido assim. Você é consagrado diácono, já de olho no presbitério. Você é consagrado presbítero, já de olho para ser pastor. E agora tem apóstolo, tem doutor, tem um monte de título aí que eu nem sei se existe na palavra de Deus. Mas nós temos pecado com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa torpe ganância. Eu ouvi uma irmã na minha igreja, a presbítera Conceição, que ela falou da torpe ganância como exatamente esse conceito de prosperar dentro da igreja, subindo de função, subindo de cargo. Muito bem colocado, gostei demais da colocação da presbítera. E quantas vezes nós temos feito isso? Eu olho que eu estou envelhecendo. Mas nem todo aquele que envelhece, cresce. Pare para pensar nisso. Porque tem crente anão. Ele envelhece dentro da igreja, mas ele não cresce espiritualmente. Ele continua um menino na fé. Tem crente que continua insistindo em pedir para você orar por ele. Pedindo para você fazer jejum pela vida dele. Por que ele não faz? Para ter intimidade com o Senhor, para conhecer o seu Deus, para ouvir a voz de Deus. E aí vamos para os irmãos de oração em busca de profecias, quando na verdade a maior profecia está escrita neste livro, que é a Bíblia. Essa profecia foi escrita para mim e para você. Vixe, como essa tá velhinha, né? Então, amados, que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Que nós possamos... Cecília, eu quero conforto, não quero conflito. Troca o C do conflito pelo C do conforto. Tá bom, mas deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos não tiveram muito conforto. Jesus não teve conforto nenhum. O conforto dele foi a cruz e uma coroa de espinhos. Queridos, acorda, igreja. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sabe? Você é perfeita? Não. Tenho um monte de defeitos. Sou acomodada, sou procrastinadora. Gosto de adiar as coisas para outro dia. Mas eu luto todos os dias contra a minha natureza humana. Porque eu quero agradar o coração de Deus. Sou chata, sou exigente.
Embora não pareça, eu sou muito mansa, muito calma, mas cutuca a fera pra tu ver. Eu gosto das coisas no lugar, eu gosto das coisas claras. Eu falo, eu reivindico, eu sou antipatizada, sabe? Eu e meu marido, a gente fala aquilo que a gente acredita, mas nem sempre o que a gente acredita é o certo. E você pode argumentar que se nós estivermos errados, nós vamos ceder, entendeu? Mas se nós estivermos certos, nós vamos até o fim. Então que você pense, que você reflita, que você ame mais, que você seja um pacificador. Não coloca mais pimenta, no nosso nome tem pimenta, mas não coloque mais pimenta nos pimentos do que já tem não, sabe? Não coloque mais sal aonde não precisa de mais sal. Que nós sejamos um tempero agradável. Que as nossas orações subam, não fiquem no teto nem no telhado da igreja. Que os nossos corações ganhem uma roupagem de louvor e adoração, de alegria. Né? O pastor Alisson tinha uma canção que eu gostava muito, mas eu não sei mais nem como fazer para cantar ela. Me vestirei de vestes com vestes de louvor, me ungirei com alegria. Eu acho que eu vou usar coroa em lugar de cinza, né? Porque do Oriente dista do Ocidente assim. Então ele gostava de cantar isso. E tem uma música, se eu não me engano, da Alda Célia, que fala também disso, sabe? Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor. É por aí. Então que nós possamos refletir nessa verdade todos os dias. Que você e eu possamos entender o que é serviço na casa do Pai. Que nós consigamos discipular uns aos outros. É um novo tempo para a igreja. Nós temos sido perseguidos, cultos com portas fechadas, nós temos sido caluniados, muita coisa tem acontecido. Para a glória de Deus, se vos perseguirem por causa do meu nome, fiquem alegres. Então meditem na palavra, busquem no Senhor refúgio, para que tudo seja estabelecido para a glória do Senhor. Eu desejo uma boa noite para você. Pense nessa palavra reflexiva que nós trouxemos hoje. Pense na criança que está precisando da doação. Visita o nosso canal no YouTube. Corre nas nossas páginas, conheça o nosso trabalho no Facebook e no Instagram. E para a glória de Deus, venha ser mais um no Mova-se. Deus te abençoe.